por aula para gravar aqui. No exercício número 2, ele fala o seguinte: em uma sala de aula do segundo ano, há 15 alunos do sexo masculino e 35 alunos do sexo feminino. Construa uma tabela de frequência para a variável sexo. A variável sexo, pessoal, é qual tipo de variável mesmo? É uma variável qualitativa nominal. Qualitativa nominal, tá? Então, ele quer que você construa a tabela para essa variável sexo com as frequências: frequência absoluta, frequência relativa e frequência relativa percentual. Frequência absoluta e frequência é a mesma coisa, tá? Pode falar frequência ou frequência absoluta, tá bom? Aí a frequência relativa e a frequência percentual. Então, aqui, deixa eu voltar para a folhinha. Então, a nossa tabelinha iria ficar assim, ó. Bom, então a variável é o sexo, né? Você pode ter sexo masculino e sexo feminino. Qual que é a frequência do sexo masculino? É 15. 15. Qual é a frequência do sexo feminino? 35, tá? Sim. E o total vai dar 50, né? Bom, agora qual que é a frequência relativa do 15? 15 em relação ao quê? Ao 50, tá? Então, a frequência relativa é de 15, mas em relação a 50. Ou seja, eu tenho 15 pessoas do sexo masculino num total de 50, certo? Isso daqui, em decimal, pessoal, se você multiplicar por 2, vai ficar 100 embaixo, né? Vai ficar 30 em cima. Então, vai ficar 30 sobre 100. 30 sobre 100 é a mesma coisa que 0,3, que na forma de porcentagem seria o 30%. Então, ó, 15 sobre 50, que é a mesma coisa que 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 30%. Então, isso significa o quê? Que 30% do total, ou seja, 30% dos alunos, são do sexo masculino. Do sexo feminino, são 35, né? Frequência relativa, 35 em relação aos 50. Né? Que é a mesma coisa, pessoal, que 70 sobre 100. 0,7, né? Que na forma de porcentagem vai ficar 70 sobre 100, né? 70, no caso, seria 70%. Então, ó, 35 sobre 50, que é a mesma coisa que 70 sobre 100, que é a mesma coisa, né, que 70%. Então, 70% dos alunos são do sexo feminino. Bom, o total, pessoal, da frequência relativa sempre tem que dar 1, tá? E o total da frequência relativa percentual tem que dar 100%. Então, tá aí a tabelinha de frequência, tá? Beleza? Essa é a tabelinha. Tira um print aí. Vamos para o terceiro. Posso ir para o terceiro? Pode. Então, no terceiro, pessoal, ele pede para você fazer aquela tabela mais completa, tá? Tabela mais completa é essa. Aqui tem a frequência absoluta, a frequência relativa percentual, a frequência acumulada, a frequência relativa acumulada e a frequência relativa acumulada em porcentagem, tá bom? Só que aqui, pessoal, ele não vai trabalhar com os valores, ele vai trabalhar com a classe de valores. Lembram lá da classe de valores? Então, é um intervalo. Ah, eu não quero saber quantos alunos têm 18 anos. Eu quero saber quantos alunos têm entre 18 e 25 anos, por exemplo. Isso é uma classe, tá? No caso aí, ele deu uma tabela bruta aí com o peso da batata, né? De batatas, em gramas, né?
Então, vamos ler o exercício, tá? Uma caixa de batata doce foi escolhida ao acaso e pesou-se cada batata da caixa. Os resultados em gramas foram tabulados e apresentados na tabela primitiva. Então, essa tabela aí é aquela tabela bruta, né? Que ele analisa caso a caso, né? Batata por batata. E aí ele pega o peso e coloca na tabela. Isso é uma tabela bruta ou primitiva. Observe que os dados aí, eles estão desordenados, né? Primeira coisa, pessoal, é organizar os dados em rol. O que isso significa? Organizar os dados em rol. Colocar em ordem ou crescente ou decrescente. No caso, aí o rol é crescente. E ele já fez isso para a gente, tá vendo? Ó? Tá vendo que ele colocou tudo na ordem crescente? Tá? Os pesos aqui tá tudo em grama, né? Então, ele já colocou em ordem crescente para a gente aqui, tá bom? Aí a gente vai ter aí o total de batatas. São 50 batatas, né? Então, a gente vai ter 50 pesos, 50 dados aqui. Então, construa a tabela de frequência, né? Aí ele pede a frequência absoluta, relativa percentual, tal. Pede todos os tipos de frequência. Aí ele fala, a tabela terá 7 classes. Então, ele me deu o número de classes que ele quer aqui. São 7 classes, né? Ele quer 7 classes. Tá. Cada uma dessas classes deverá ter amplitude 30. O que é essa amplitude aqui? Ele já me deu a amplitude de cada classe, né? É o tamanho da classe. Tá? Tamanho da classe. O limite inferior da primeira classe será o 295. Então, eu vou começar com o 295. Ele pediu para esse aqui ser o limite inferior. Ô Jefferson, por que Oi. nenhum dos exercícios é de vestibular? Nenhum. Por quê? Por quê? Não entendi, Brenda. Nenhum é. Nenhum dos exercícios é vestibular? Dessa daqui, esse aqui de aplicação, não. Mas aqui Esse módulo tem. não tem nenhum. É que nessa parte, ó, tem aqui do Enem, o 12. É que essa parte aqui, ó, ela cai mais em Enem, tá? Que o 14 também tem. O que mais cai, Brenda, é a partir do módulo 98, tá? Que é a parte de representação gráfica, tá? Essa parte aqui de tabela de frequência, ela é mais para você analisar os dados, tá? De uma tabela. Mas o que mais costuma cair é a parte gráfica, tá? E, ó, porque daqui tem bastante exercícios de Enem. E essa parte aqui, tá? De média, que a gente vai ver ainda na aula de hoje, tá bom? Enem costuma cobrar bastante parte de gráfica e ele cobra bastante essa parte de estatística, alguns conceitos tipo média aritmética, média ponderada, média harmônica, tendências de medida central, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, aqui, ó, ele pede o limite inferior 295, o limite superior ele pede para ser o 205. Então, eu vou começar com o 295 e eu vou terminar com o 505. E eu quero isso em 7 classes, tá bom? Com base na tabela construída, né? Aí, frequência absoluta, relativa, tal, né? Da classe 475, 505, que é a última classe, tá? Os valores das frequências são respectivamente iguais a. Tá? Então, o que vai me interessar, pessoal, é a última classe, né? Mas para saber a última classe, eu tenho que construir a tabela. Então, vamos lá. Quem que vai ser a primeira classe? Ele pede para começar com quem? Com o 295, né? Então, a gente começa aqui com o 295, lembrando que o 295 ele não entra na contagem. Perdão. O 295, ele não precisa estar necessariamente no meu rol, tá? Então, aqui, começo aqui com o 295, né? A amplitude da classe é 30. Então, eu vou terminar onde? No 325, tá bom?
O 325, pessoal, ele não entra na minha contagem. Ele vai entrar só na próxima classe, beleza? Então, vamos colocar todas as classes primeiro, tá? Então, ó, 295 até o 325, né? A amplitude é 30, né? Tá? É só você somar 30. 295 mais 30, 325, tá bom? Agora, na próxima classe, eu começo com o 325, né? E termino com quem? Com o 355. É só somar 30. Aqui, eu começo com 355 e eu termino no 385. Começo com 385. Na hora que eu terminar a tabela, vocês tiram o print, tá? 385 e termina no 415. A próxima começa no 415 e termina no 445. A próxima começa no 445 e termina no 475. E a próxima começa no 475 e termina no 505, né? Que é o limite superior, né? Então, limite inferior, limite superior, beleza? Aí eu tenho que analisar a frequência de cada classe, ou seja, eu tenho que ir lá no meu rol, que já está na ordem crescente, né? E ver quantas batatas tem o peso de 295 até 325. Lembrando que o 325 não entra na contagem, tá? Ele entra só na próxima. Então, se você for contar lá, ó, 395 não tem, né? Ele já começa com 300. Então, seria o 300, o 302, o 306 e vai. Até eu chegar aqui no 322. Tá vendo? Ó, até eu chegar aqui, ó, no 322. 345, ele já faz parte da segunda classe. Tá vendo? Ó? Então, do 300 até o 322, quantos valores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores, tá? Então, a frequência é 10. Tá bom? E aí, pessoal, é só ir contando, tá bom? Na segunda classe, ó, eu começo no 325 e eu vou até o 355. Só que o 355, ele não entra na contagem. Então, eu começaria aqui no 345 e iria até onde? Até o... Eu iria parar aqui, ó, no 353, né? Porque o 355 ele já não entra. Então, eu iria ser só 3 valores, o 345, o 350 e o 353. São 3 valores apenas, ok? Aí eu vou preenchendo, tá? A próxima classe, ela teria 8 elementos. A próxima teria 6. A próxima teria 8. A próxima também teria 8. E a última teria 7. Pessoal, a soma das frequências vai dar a quantidade de dados que eu tenho, né? Que são 50. Né? Porque são 50 batatas, né? Então, aqui o total vai ser 50. Tá? Aqui é um número bom, né? Para calcular a frequência relativa. Tá bom? Certo? Então, ó, frequência, agora você calcula a frequência relativa. Gente, frequência relativa é só você multiplicar por 2 e dividir por 100, né? Tá? Porque você transforma os 50 em 100. Então, você multiplica por 2 e divide por 100. Então, aqui, como é que ficaria? 20 dividido por 100, 0,2. Então, a frequência seria de 0,2. Certo? Tudo bem? Aqui ficaria... multiplica por 2 e divide por 100. Então, ficaria 0,06, né? Que ficaria 6 dividido por 100. Já pode até ir colocando a porcentagem, tá? Que seria aqui 20%, né? Aqui seria 6%. Aqui ficaria 0,08, que seria 8%. Opa, desculpa.
0,16, né? Multiplica por 2, tá? Corrija aqui. 0,16. Né? Que seria o 16%. Aqui, vai ficar 12 dividido por 100, 0,12, que seria 12%. Aqui, 0,16, 16%, né? 0,16, 16%. Aqui, 14, né? Multiplica por 2, divide por 100. 14%, tá bom? A soma da frequência relativa sempre vai dar 1. A soma da frequência relativa percentual sempre vai dar o 100%, tá bom? Agora aqui, a frequência acumulada. Então, você vai acumulando, o próprio nome está falando. Então, ó, comecei com 10. Agora, nessa classe aqui, eu vou acumular os pontos, né? 3 com 10. Vai dar 13. Agora, na próxima classe, ó, eu já tenho 13. Eu vou adicionar 8. Então, vai ficar 13 mais 8, que vai dar 21. Então, agora eu já tenho 21. Eu vou somar com 6, 27. Já tenho 27. Vou somar com 8. Vai ficar 35. Já tenho 35. Vou somar com esse 8 aqui. E vai dar 43. Tenho 43, eu vou somar com 7, vai dar 50. O último valor da frequência acumulada sempre vai coincidir com o total, tá? Não é coincidência, tá, pessoal? Sempre vai, o último valor aqui, o último dado da frequência acumulada, sempre vai ficar igual ao total, certo? Aí, mesma coisa, você vai calcular agora a frequência relativa à acumulada. Então, é a mesma ideia, tá? Então, aqui, como o total é 50%, né? Então, multiplica por 2 e divide por 100. Então, aqui vai continuar dando 0,2, né? Aqui vai ficar 26 dividido por 100, 0,26. Aqui vai ficar 42 dividido por 100, 0,42. Aqui, 27 vezes 2 vai dar 54. Dividido por 100, 0,54. Aqui vai dar 70. Dividido por 100, 0,7. Certo? Aqui vai dar dobro de 43, 86. 86 dividido por 100, 0,86. Certo? A soma da frequência acumulada aí aqui, faltou o último, né? Então, aqui, o dobro de 50 vai ser 100, dividido por 100, que vai dar 1. Tá? O último valor sempre vai dar 1. Aí você faz a mesma coisa aqui, só que, mesma coisa, né? Só que você escreve com a porcentagem. Então, 0,2 em porcentagem, mesma coisa que 20%. Só multiplicar por 100, né? Aqui, mesma coisa que 26%. 42%, 54%, 70%, 86% e, por último, 100%. Tá? Você sempre vai chegar, o último dado aqui, no 100%. Tá bom? Aí ele pergunta o seguinte, né? Com base na tabela construída, a frequência absoluta, relativa, acumulada percentual acumulada da classe 475.505, que é a última, né? Aí vai coincidir com o quê, gente? Então ficou 7,014, aí ele pediu a acumulada, né? Seria 50, e a acumulada percentual, que seria 100%. Qual a alternativa que dá, então? Qual que ficou, pessoal? Olha, pediu a frequência absoluta,
deu 7, né? A frequência relativa deu 0,14. A frequência acumulada, que deu os 50. E a frequência relativa percentual acumulada, que seria o 100%. Então, ficou esses dados aqui, que corresponde à letra E. Então, alternativa E. Certo? Ok, pessoal? Tira o print aí. Foi? Vamos agora. Foi, pessoal? Posso tirar? Pode. Vamos agora falar de representações gráficas. Só vou compartilhar aqui o meu slide com vocês. Espera aí. Tá aparecendo a minha tela aí para vocês? Sim. Vamos ver se ele abre aqui, peraí. Tá aparecendo aqui? Bom. Sim. Tá. Então, aqui, pessoal, vou falar um pouquinho de gráficos. Deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui. Pronto. Beleza. Então, tipos de gráficos. Tá? Qual que é a vantagem da representação gráfica, né? É a questão da visualização, né? Você pega os dados da tabela, coloca no gráfico e você tem uma ideia melhor da situação devido à questão da visualização, tá bom? Bom, quais são os tipos de gráficos mais comuns? Vocês conhecem alguns deles, né? Os mais básicos, né? Um deles é o gráfico de setores. Aquele gráfico ou também chamado de gráfico de pizza, né? São os gráficos que têm porcentagem, que envolvem cálculo de porcentagem. Então. Você tem gráficos de barras horizontais, o gráfico de barras verticais, o gráfico de linha, tá? E até aí, acho que vocês já conhecem esses tipos, né? Talvez o que vocês não conheçam ainda é o histograma e o polígono de frequência, tá? Então, vamos ali, o mais básico aqui, né? O gráfico de setores. Então, uma pesquisa foi realizada com 800 pessoas de um bairro a respeito do principal problema local. Os resultados foram representados no gráfico a seguir. Então, por exemplo, 29% das pessoas, das 800 pessoas, 29%, elas acreditam que o principal problema do bairro é a questão da segurança. Tá? Um exemplo só, né? 25% acreditam que o problema do bairro é a questão do emprego. Tá? Se você somar as porcentagens aqui, tem que dar 100%. Então, o que ele pode te perguntar, né? Um exemplo aqui, né? Quantas pessoas disseram que o principal problema do bairro é segurança? Bom, se você analisar aqui, né? São 29%. Então, você tem que calcular 29% de 800. Tá? Você tem duas formas de fazer isso, né? Ou você calcula, ou você pode transformar isso aqui em decimal, né? 29% é a mesma coisa que 0,29, né? E multiplicar pelo 800. Tá? É o jeito mais rápido. Ou você pode também fazer por uma regrinha de 3. Então, aqui, o número de pessoas e a porcentagem. Então, se eu tenho 800 pessoas, isso corresponde a 100%. Eu quero calcular quantas pessoas corresponde a 29%. Então, eu chamo de X. Certo? E aí eu faço uma regrinha de 3, aqui a regra da cruzadinha, né?
Então, a gente vai ficar com 100x igual a 800 vezes 29, 100x igual a 23.200, passo 100 dividindo, vai dar 232, né? Que é aquilo que eu falei, que é a mesma coisa que você pegar aqui o 29, transformando em porcentagem, vai dar, transformado em decimal, 0,29 vezes 800 vai dar o mesmo valor, tá? Então, aqui, 232 pessoas, elas acreditam que o problema do bairro é a questão da segurança. Tudo bem? Ele pode te perguntar também sobre gráfico de setores, pessoal, em relação ao ângulo central, tá? Ao ângulo central desse setor aqui, por exemplo, né? Quando você vai construir um gráfico de setores, você tem que saber a angulação que você vai dar para cada setor aqui, né? Porque quanto maior a porcentagem, maior tem que ser esse ângulo aqui, né? Então, o ângulo central do setor de 29% é esse ângulo aqui que ele quer saber, ó. Tá vendo, ó? É esse ângulo aqui, tá vendo? Dá para enxergar a minha setinha, pessoal? A minha setinha aparece aí? Sim, sim. Sim. Aqui, ó, acompanha a setinha, pessoal. Eu quero saber quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Opa, peraí que ela sumiu aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo aqui, tá vendo, ó? Esse é o ângulo central. A soma de todos os ângulos centrais tem que dar a circunferência inteira, que é 360, né? Então, eu posso fazer uma regrinha de 3. Tá? Então, 360 corresponderia ao gráfico inteiro, né? Que é 100%. Tá? Então, 360 seria o 100%. Só que eu não quero o 100%, eu quero só o 29%. Eu quero saber quanto vale só esse ângulozinho aqui, ó. Tá? Então, 29% vai corresponder a qual ângulo? Né? Que eu chamo de x. E, novamente, aí, posso fazer aqui uma regrinha de 3. Tá? Para calcular este ângulo central aqui, ó. Tá? Então, aí ficaria 100x igual a 360 vezes 29. 100x igual a 10.440. Passando o 100 dividindo, a gente chegaria neste valor, tá? 104,4, tá? Graus. Então, esse ângulo aqui, ó, que no caso seria o maior, né? Porque a porcentagem é a maior aqui. Então, esse ângulo central aqui seria de 104,4 graus. Tudo bem? Uma forma mais rápida para você calcular o ângulo central é como você vai? Pensa comigo, ó, você vai multiplicar por 360 e depois você vai dividir por 100, não é? Multiplicar por 360 e depois dividir por 100 é a mesma coisa que você multiplicar uma vez só por 3,6, né? Porque você vai pegar o 360 e vai dividir por 100, vai dar 3,6. Então, uma forma mais rápida seria você já pegar a sua porcentagem e multiplicar por 3,6. Tá? Então, ó, podemos também multiplicar a porcentagem diretamente por 3,6. Então, vai ficar 29 vezes 3,6, tá? Que vai dar 104,4 graus. Tá bom? Se você fizesse aqui com 25 vezes 3,6 vai dar 90, tá? Que seria que é 1/4 da circunferência. Tá bom? Certo? Um outro tipo de gráfico, tá, é o gráfico de barras verticais. Esse tipo de gráfico, pessoal, ele é muito utilizado quando eu quero fazer comparação. Tá? Então, por exemplo, eu estou comparando aqui a quantidade de meninos com a quantidade de meninas em relação a algum esporte. Tá? Então, um exemplo aqui, numa escola há 120 alunos. O gráfico indica o número de alunos inscrito em cada modalidade esportiva praticada na escola. Cada aluno só participa de um esporte, tá? Só pratica um esporte. Então, aqui, ó, eu tenho, no caso azul, representa a quantidade de meninos e laranja representa a quantidade de meninas. Então, esse gráfico é muito utilizado quando eu quero comparar, tá? Então, no futebol, aqui, ó, eu olho para a altura. Então, quantos meninos praticam futebol? 25. De quantos? De 120.
Tá? Então, de 120 alunos, 25 praticam futebol. E 12 meninas praticam futebol. Certo? Então, estou comparando o número de meninos com o número de meninas. Mesma coisa aqui para os outros esportes. Certo? Se eu somar todos os valores, vai dar o total, que é de 120, né? Já que nenhum aluno pratica, não tem um aluno que pratica 2 esportes ao mesmo tempo. Tá? Cada um pratica um único esporte. Então, se eu somar esses valores, eu vou obter o total, que é de 120. Tá? Então, os gráficos de barra são utilizados para fazer comparação. Tá? Você pode ter... Então, você tem aqui, no caso, ó, as barras verticais, né? Você pode ter também gráficos de barras horizontais, que tem a mesma função do gráfico de barras verticais, tá? Só que aqui está na horizontal. Então, o que eu estou analisando aqui? Ó? As taxas de mortalidade infantil por região. Então, no caso aí do ano de 2013, né? Então, em 2013, qual foi a região com maior taxa de natalidade infantil? Foi a região Nordeste, tá vendo? Ó? Tá? Porque a barrinha aqui está maior. E a menor foi aqui da região Sul. Tá? Então, a interpretação de gráfico, ela é até que intuitiva, né? Por isso, justamente, devido à questão da visualização. Um outro tipo de gráfico, também conhecido, é o gráfico de linhas. Esse gráfico, quando que ele é utilizado? Quando eu quero mostrar a crescência, quando eu quero mostrar quando os dados crescem ou decrescem. Tá? Quando eu tenho decrescimento dos dados. Por exemplo, nesse caso aí, eu quero analisar o crescimento e o decrescimento do faturamento de uma empresa em 2015. Então, a gente pode observar aqui, ó, aqui eu tenho as datas, né? E aqui eu tenho os faturamentos que está dado em milhares. Então, o maior faturamento, por exemplo, ocorreu aqui em dezembro de 2015. Eu tive um faturamento maior. Porém, esse faturamento ele teve uma variação, né? Então, essa variação ela é representada por esse gráfico de linhas aqui. Então, em 2015, em julho de 2015, ó, faturamento estava aqui entre mais ou menos, aproximadamente, entre 1.500, né? Depois, em agosto, ele decaiu. Em setembro, ele subiu, né? Em outubro, ele decaiu. A partir de outubro, ó, o faturamento ele foi sempre crescente, né? Até chegar aqui no maior faturamento, que foi em dezembro de 2015. Um outro contexto que aparece muito esse tipo de gráfico, pessoal, é em pesquisa eleitoral. Quando você quer calcular aí a popularidade de um político, por exemplo, né? E aí você pode ter outros gráficos de linha no mesmo gráfico, né, para fazer a comparação. Quero comparar a popularidade de 2 políticos, né? Então, eu faço uma barra de linha para um político, uma barra de linha para outro político, e aí eu posso ter uma ideia de comparação da popularidade. Certo? Então, esse tipo de gráfico é quando você envolve crescimento ou decrescimento de dados. Beleza? Aí a gente tem, pessoal, um tipo de gráfico, ele lembra um gráfico de barras, né? Só que a diferença é que, primeiro, aqui as barras, ó, elas são consecutivas, tá vendo? Elas estão todas juntinhas aqui. E esse tipo de gráfico, ele trabalha com intervalos, tá? Então, por exemplo, eu não quero saber quantos alunos têm 18 anos, eu quero saber quantos funcionários, no caso, né? Quantos funcionários têm idade entre 18 e 25. Tá vendo que aqui eu tenho uma classe de intervalos? Né? Então, ó, entre 18 e 25, quantos funcionários nós temos com idade entre 18 e 25? 6. Lembrando que, quando eu trabalho com classe de intervalo, o 25 ele não entra na primeira contagem, ele entra na segunda contagem. Então, se eu perguntasse para vocês quantos
funcionários têm 25 anos. Seria 6 ou seria 10? Seria 10, porque ele entra na segunda contagem, tá vendo? Ó, tá? Certo? Então, aqui, quantos funcionários? Entre 18 e 25? 6 funcionários. Entre 25 e 32? 10 funcionários. Entre 32 e 39 anos? 13 funcionários. Entre 39 e 46? Aí aqui seria mais ou menos aqui no meio, né? 8 funcionários, tá? E assim por diante. Certo? Então, essa é a característica de um histograma. Tá? Ele lembra um gráfico de barra, só que ele trabalha aqui com intervalos de classe. Tá bom? Essa é a diferença para o gráfico de barra. E ele sempre tem, pessoal, ele nunca começa aqui encostado na barra do eixo X, tá? Sempre tem um intervalo aqui, tá? Ele sempre começa com um valor que está